a forma que eu fui criado. Eu fui um militante religioso radical. Eu nasci e criei na igreja metodista. Meu pai tinha um curso superior de teologia e era médico. E nós, protestantes, na década de 40, 50, 60 até, éramos minoria. Eu tenho essa vocação para a minoria. Depois, a outra militância política foi a militância partidária. E nós éramos PCDistas, de Pelo do Vico, um homem mais moderno, mais renovador. Lutamos pela eleição do Mauro Borges em 60, que foi uma mudança expressiva na política e na forma de governar e estruturar Goiás, tentando quebrar as oligarquias da época. Foi quando da luta pela legalidade, a luta quando o Jânio Quadros renunciou, em 61, a gente já tinha uma simpatia grande pelo João Goulart, proibido de retornar ao país. Começamos a ouvir a Rádio Farroupilha, que era capitaneada pelo governador do Rio Grande do Sul à época, Leonel de Moura Brizola, e tornamos brizolistas. Eu acho que esse foi o primeiro passo nacionalista, mais à esquerda, mais democrático que nós demos. Que nós não podemos dizer que Brizola fosse um comunista ou um simpatizante comunista, de jeito nenhum. Ele era um caudilho, mas ele era clarividente, fez aquela luta que entusiasmou o país. Nós nos inscrevemos na Polícia Militar de Goiás, porque o governo de Goiás também cerrou fileiras para a posse de Jango como vice, que foi encontrada a solução parlamentarista através do Tancredo Neves. Entende? Foi a partir daí que a minha militância se deu mais à esquerda ainda. Na época do governo Jango, existia uma liberdade muito grande. As organizações de esquerda, os partidos de esquerda, como o PCzão, o PCdoB, não é? a Ação Popular, não é? Que depois se distribuiu em diversas correntes, ela tinha muita mobilidade, muita liberdade de expressão, de atividade. Ela não era legalmente enquadrada, mas era legalmente suportada. Em 63 eu já era simpatizante da organização de esquerda, de bem à esquerda, que era a Organização Marxista Política Operária, sinteticamente conhecida por Polop, que um grupo bem postado de homens formados pela Escola Brasileira de Administração Pública, na época, antiga EBAP, vindos dela, né, da EBAP, veio fazer parte da mudança estrutural do esquema administrativo do governo Mauro Borges. Entre essas pessoas que estavam na EBAP, estavam o Piragibe Castro Alves, o Guido de Belo Horizonte, a Eveline L. de Paper Singer, aquela época casada com Paul Singer, e ela já era mãe do André Singer, que até recentemente porta-voz do presidente da República. E dentro de goianos tinha o Cleuler Loyola, falecido, nosso querido amigo, com ainda vivo o irmão dele, Clay, e o Juarez do Carmo e a Maria Juarez de Brito Guimarães, desculpe, e a Maria do Carmo, a mulher dele, né? Que fomentaram o primeiro núcleo da Polop de Goiás. Eu era simpatizante, depois virei militante. O Juarez, como o Piragibe, como a Eveline, como o Guido, algumas outras pessoas, vai me fugir na memória, como o Cleuler Loyola, vieram para mudar a estrutura administrativa do Estado, contratado pelo Plano MB, pelo Mauro Borges, governador à época. Mas eles tinham uma posição ideológica definida. Eles começaram a montar o grupo da Polop em Goiás. Foram eles que montaram. E a Eveline, eu pessoalmente, tive uma simpatia imensa pela Eveline, porque ela tinha uma mente brilhante e era uma professora brilhantíssima. Eu, em algumas dificuldades escolares de segundo grau,
ela me botava as matérias dentro da cabeça. Então era mais fácil ainda. Um jovem, né, idealizava as pessoas, as diversas pessoas, que falavam bonito, que falavam lógico, que mostravam que o caminho do mundo e a salvação do mundo não era por Cristo também, né, era também por Marx. O marxismo nesse nível é uma opção de fé, não é só de convencimento, de fé também. E era fácil uma pessoa que, vindo de origem da fé religiosa, tivesse a fé ideológica. A visão à época é uma coisa, a visão agora é outra. Mas na época, ainda rapaz, ainda muito novo, ainda muito inexperiente e principalmente muito idealista. E a minha vinculação com a Polop, toda essa época, era ou a Universidade de Brasília, tinha o Rui Mauro Marini, tinha o Teotônio, que depois foi candidato a governador pelo PDT, sociólogos, economistas. Em São Paulo era o Emir Sader, e o Éder Sader, falecido irmão de Emir, que é jornalista conhecido. E, eventualmente, na Polop tinha um alemão, que era dito cultural da embaixada e que era um dos mentores da Polop lá no Rio. E eu participei de um congresso da Polop nas vésperas do golpe, na Maria Antônio, na Faculdade de Filosofia da USP, entende? Do outro lado, Mackenzie, que era o ambiente da extrema-direita universitária de São Paulo, da elite econômica de São Paulo, e do outro lado, a Faculdade de Filosofia, nós discutindo, às vésperas do golpe, a possibilidade, o perigo que o golpe podia estar meio iminente. Ainda recebemos visita e vigiados pelo DOPS, e um agente do DOPS falou assim: olha, vocês estão sendo vigiados e o golpe está vindo agora. Nós não acreditávamos, porque nós éramos muito teóricos, né? Elaborava muitas teorias desassociadas com a vida real. O golpe pegou todo mundo de calça curta. Houve o golpe, mas eu acho que o golpe aconteceu também de forma meio imprevista, né? Eles não tinham um plano elaborado de prender, liquidar todo mundo ao mesmo tempo. O golpe não foi tão bem planejado como foi o de 73 no Chile, do Allende. Não é? O golpe do Brasil foi decorrência de fatos que passaram fora do controle dos próprios golpistas. E o famoso esquema militar do Assis Brasil, o chefe da Casa Militar do João Goulart, mostrou que estava tudo furado. A primeira etapa do golpe, ela foi mais branda, diríamos assim, porque ele não fechou toda a censura. Ele não foi tão violento assim na primeira etapa. Ele não era tão planejado da liquidação. A intelectualidade podia se manifestar. O teatro opinião, as grandes peças teatrais de contestação, o Rei da Vela, o Chico Buarque fazendo as suas músicas, suas peças, né? O Duvaldo Viana Filho, Vianinha, o que residuava, o resíduo, aliás, do teatro da UNE, o Teatro Popular, o CPC, né? O Centro Popular de Cultura. Foi uma época efervescente, interessantíssima, brilhante, criativa, né? E ali a Nara Leão ficou doente, não pôde participar. Foi quando surgiu, por exemplo, a Maria Bethânia na peça Opinião. São coisas que a gente guarda para o resto da vida. Foi com o tempo que as forças ultradireitistas mais reacionárias puderam se infiltrar e criar os DOIs, CODES e a execução sumária, como foi a execução sumária da guerrilha do Araguaia. Agora, nós outros, o que nós sentimos? Eu, pessoalmente. A gente se desiludiu com certos conceitos ideológicos, né? Visões Como assim? políticas do Brasil e da América Latina. Um velho militante comunista de Uberlândia,
o senhor Afrânio de Azevedo, que doou e criou o Instituto Afrânio de Azevedo aqui. Pai do Afraninho, que foi o cirurgião plástico do capitão Lamarca. Militante antigo do Partidão e religioso. Ele me deu em mãos, na igreja da Avenida Paranaíba, com Araguaia, qual é o nome daquela igreja, eu esqueci agora, um manifesto dos guerrilheiros do Araguaia. Foi aí que a gente soube, através da literatura clandestina. Deu uma esperança. Deu uma esperança. Há uma resistência, pensávamos. Isso tudo vai acabar. E liquidaram eles. Liquidaram. Foi um erro político enorme, né, a guerrilha do Araguaia. Aonde que eles foram fazer a guerrilha? É igual, em proporções muito menores, a nossa experiência do Sudoeste, nós não tínhamos armas, não tínhamos munição, não tínhamos estrategistas militares, não tínhamos nada, não tínhamos convivência, experiência, não éramos do local, querendo cair de paraquedistas no meio de uma região para tentar convencer como libertadores da humanidade. A guerrilha foi vítima disso, de uma distorção política da visão da guerra revolucionária. Só deu munição para a extrema-direita. Para o Gabriel, o general Hugo Gabriel, que comandou e mandou matar todos, decapitavam. E o Hugo Gabriel era o chefe da casa militar do presidente Geisel, que com o Golbery foram os mentores da distensão política. Não foram? Eles viveram uma encruzilhada. O general, o ministro da guerra, Silvio de Abreu, foi o chefe disso tudo. O Edinardo, comandante do Segundo Exército, aonde morreu o Vlado, aonde morreu o Manuel Filho, assassinados, só foi munição para eles. Foi carne de bucha de canhão. A experiência não foi só a guerrilha do Araguaia. Teve a tentativa da Terra do Caparaó, teve a tentativa no Vale da Ribeira, né? Em locais muito mais teoricamente propícios a isso, com maior densidade populacional, perto dos sedimentos urbanos maiores, porque o país já estava totalmente urbanizado, não era um país rural. Não era mais um país proeminente rural. Né? Eu acredito que as experiências mostraram o que aconteceu. As experiências dizem por si. Nós, inclusive, que pouca gente sabe, tentamos, através do Ângelo, do Ismael e do Brício Cordeiro, que foi militante de todas as organizações, com o filho dele, o Nelson, um núcleo de guerrilha no sudoeste de Goiás, abaixo de Rio Verde, depois de Jataí, logo depois do golpe. 65, 66, a gente achava que lá estava com alguma área de futuro crescimento agropecuário e que no momento era muito isolado e que podia permitir um treinamento real militar, sem nenhum instrutor militar, sem ninguém com experiência militar. Né? Se a gente tivesse, por exemplo, um oficial, um suboficial, um sargento, um cabo de qualquer unidade de Forças Armadas, especialista em treinamento, mas nada disso. Nada disso. A memória vai indo, mas eu acho que nem a experiência de recruta do Exército tinha. Eu, por exemplo, não fui recruta do Exército. Com muita dificuldade de ter assistência de manutenção deles lá, de víveres, de alimentos, de sobrevivência, de munição. Não é munição nem para treinamento, era munição para sobrevivência, para caça, porque eles estavam isolados com um bando de bicho no mato. Até que ele sozinho, ele se desmanchou. Nós não dávamos conta e não fizemos uma estratégia militar correta, estávamos longe disso. Só existia no coração e na vontade. Mas a coisa é até engraçada. Uma vez, uma manada de catitu afugentou os bravos guerrilheiros que estavam lá. E a gente comprava, era carabina, revólver usado, entende?
aquela famosa Papa Amarelo, coisa que não foi para frente, porque era de amador, de paixão, de ilusão. Hoje, nós vimos que a queda da ditadura não foi pela luta armada, foi por um amplo movimento de luta pelas liberdades democráticas, em que o papel da Igreja Católica foi importante também, de segmentos da Igreja Católica, como o cardeal Arnes, como Dom Paulo Evaristo Arnes, como Dom Helder, não é? Aqui em Goiás, o padre Pereira, um representante dessa ala da Igreja, movimentos protestantes, como daquele pastor metodista do Rio de Janeiro, que me foge o nome, ou o próprio Sobel, que era o líder da comunidade israelita brasileira, né? Mais as divisões internas entre as próprias Forças Armadas, a conceituação de visão política e econômica, porque o que foi o governo Geisel, o governo militar? Eles estatizaram muito o Estado num movimento militar golpista, em que era a defesa da propriedade privada e a desestatização da economia. Eles fizeram o inverso. Entraram em choque também com os interesses da burguesia nacional, do capital industrial, do capital bancário, do capital agropecuário. E os ventos mudavam. Caía-se a ditadura na Europa, a de Portugal, a da Espanha, e elegia-se um presidente americano extremamente preocupado com a defesa do ser humano, que foi Jimmy Carter, que tanto que mandou a sua mulher ao Brasil, Rosalind Carter, fazer a missão de relações humanas, de direitos humanos. O presidente à época, o general de plantão Geisel, engoliu a seco. Depois que ele saiu da presidência, morava em Teresópolis, a história está aí, o Gaspar conta, entende? Se recusou até atender telefonema do casal depois que ele saiu da presidência americana. Olha a raiva que ele passou, hein? Houve uma liquidação dos quadros muito forte da esquerda revolucionária e mesmo da esquerda não revolucionária do PCzão, do Partidão. Surgiram novas lideranças. E nessas novas lideranças criou-se o PT. Criou uma nova forma sindical no ABC, e o Lula é a expressão maior disso. O Lula nunca foi comunista, nunca foi socialista, né? Ele se disse, e também nunca foi esquerdista, numa entrevista recente. E com isso fez parte da luta, da descompressão política, mas era útil também ao regime, que o Partidão, que sempre dominou as lutas sindicais, operárias, em Rio, São Paulo, no Sudoeste industrializado, tivesse outras mãos. Era bom para a igreja que isso acontecesse. Isso aconteceu. Então, do ponto de vista emocional, o golpe foi um choque. As prisões, as demissões, as torturas, mesmo que no primeiro instante a tortura não era disseminada com a AI-1, eu fui vítima do AI-1, porque era funcionário público concursado no governo do estado de Goiás. Eu fui demitido pelo governador da época, Mauro Borges, entende? Porque eu já estava fichado no DOPS local. Então, tudo isso foi uma situação de terror para a gente. Mesmo que a gente não tenha sofrido nessa primeira etapa a violência física, mas nós sentimos a discriminação social. Na minha cidade, por exemplo, nós mudamos dia 15 de julho de 64. Uma das razões que o meu pai mudou antes de lá foi essa perseguição pequena numa cidade pequenininha, onde a maledicência andava muito rápido. Em umas. E as pessoas se apavoravam de ver um comunista na rua, um perseguido. Eles fugiam da gente como fôssemos leprosos. Entende? Muito forte. A perda do trabalho, a impossibilidade de outros trabalhos legais, entende? O fechamento de qualquer linha de crédito, principalmente nos bancos oficiais, né? E a legalidade do trabalho era muito difícil ainda.
à medida que o golpe avançava, a discriminação e a perseguição prática aumentava-se. Se você não era proibido de fato, por lei, por decreto, por algum documento, impedindo você de trabalhar, o SNI, ou o Serviço Secreto do Governo, informava as instituições de crédito, as organizações constituídas, quais eram os elementos perigosos. Que ele não podia ter acesso ao trabalho nem nada. A gente caía na informalidade do trabalho. Como eu caí na informalidade do trabalho, acabei virando corretor de imóvel. Por quê? Porque o corretor não tinha um trabalho fixo, não tinha vinculação trabalhista, não tinha obrigação trabalhista por parte de quem contratava o seu trabalho, ele só ganharia se ele produzisse a venda. Eu parei a Faculdade de Ciências Sociais, que eu tinha um projeto de fazer macroeconomia, especializando-se na Alemanha Oriental à época. Através da professora Eveline Ellen de Pape-Singer, ela tinha me encaminhado. E com isso destruiu esse plano. Não é? Mas eu terminei e em 68 nós conseguimos formar em Direito na Escola Federal, na Faculdade de Direito Federal, que nos foi padrinho à época e patrono foi o Juscelino Kubitschek e o professor Samuel Pinto. Um preso no Rio para não participar da cerimônia, o ex-presidente Juscelino Kubitschek, e o professor Dr. Samuel Pinto, emérita figura humana desse país, entende? Que aqui em Goiás nós tínhamos o correspondente, que era o Dr. Rômulo Gonçalves, entende? Foi preso no Hotel Bandeirantes. E nós não nos formamos em protesto às prisões dos nossos paraninfos. Não houve a cerimônia, ela foi suspensa em protesto. 20 anos depois, essa mesma turma, no mesmo local, com o mesmo orador, que era o José Marcelino, com o mesmo discurso que ele guardou por 2 décadas, nós fizemos essa cerimônia no mesmo Teatro Goiânia e depois comemoramos num jantar entre nós mesmos num restaurante local. O golpe fez com que a gente tivesse uma atividade política maior. Na primeira etapa do golpe, na primeira etapa do AI1, AI2, AI3, né? O que a Polop, então, se enraizou em Goiás. Participou estudantes, operários de prestação de serviço, nem sempre operários registrados como operários, mas como encanador, eletricista. Vou lembrar aqui que fazem parte da nossa associação, são anistiados hoje como nós, o Roberto Prateado, o Adilson Luiz, entende? Um eletricista, outro encanador, encanadores eletricistas. Eles trabalhavam ou com carteira assinada, eventualmente, porque a indústria de construção civil é muito sazonalizada, ainda mais naquela época, entende? E estudantes, por exemplo, como o Rafta Nascimento Leão, né? Foi também simpatizante, militante, alguns outros amigos nossos, né? Como o Luiz Antero, né? Como o Walter Leite Guedes, hoje jornalista, né? Muitas. O Ângelo, seu xará, né? Que foi vereador em Goiânia, né? O Ismael da Silva Bizuca. Eu fui preso em 64. A primeira prisão se deu pelo DOPS local. O delegado do DOPS, à época, era o Dr. Jurandir Rodovalho. E não foi um sujeito mau. Pelo menos com quem eu vi. Comigo, inclusive. Foi uma semana mais ou menos no DOPS. O DOPS, a prisão, hoje Avenida Independência, na casa de prisão provisória, entende? A gente era preso e misturado com os presos comuns. Né? Aí iniciou-se um processo pela 7ª e eu respondi esse processo junto à Justiça Militar, que a região era Juiz de Fora, né? 4ª Região Militar, sediada no Juiz de Fora. E foi nosso advogado à época, o Dr. Rômulo Gonçalves. Na
Nesse processo foi envolvido uma militância nossa na cidade de Inhumas, onde eu nasci, e na cidade de Itaúsu. Em Itaúsu militava um velho companheiro do PCzão, o Bailão, em que fazia o trabalho de sindicatos legais camponeses. Começou em 62, por aí, terminou em 66, 67, com o fim do processo. E nós começamos a montar um sindicato legal de camponeses em Inhumas também. Ao mesmo tempo que a gente já tinha fundado 2 grupos dos 11 em Inhumas. Então, o movimento, vamos dizer, camponês operário, né, na cidade de Inhumas e de Itaúsu, eram feitos de origem do movimento de resistência brisolista, né, ao golpe militar tentado em 61, com a não posse do vice-presidente João Goulart. Mas quem que compunha realmente essas pessoas que militavam lá? Realmente eram camponeses, ou eram meeiros do campo, ou pequenos semi-operários, por exemplo, sapateiros, né? Ou alguns profissionais que trabalhavam funilaria. Eles não chegavam a ter uma relação de trabalho assalariada, né? Eles eram autônomos. E todos esses participaram do mesmo processo, que o mesmo advogado foi o Dr. Rômulo Gonçalves. Aí, incluindo um amigo meu de infância e adolescência e militante naquela época na área do Grupo dos Ondes de Inhumas, que era o Salim Calil, que era um pequeno comerciante, entende, que foi à falência praticamente por pressões fiscais do governo pós-golpe militar. E ninguém resiste à pressão de uma fiscalização tributária, porque, principalmente, ele era um microcomerciante. Essa miscelânea de pessoas, dessa origem muito de sobrevivência pelo seu próprio trabalho, manual, físico, ou camponês, ou autônomo na cidade. Tivemos esse processo que o doutor Rômulo nos conseguiu libertar e trancar o nosso processo junto ao Supremo Tribunal Militar, que naquele tempo ainda funcionava, com certa independência, através de um habeas corpus. Para ser justo ao doutor Rômulo, agora recentemente falecido, quando ele percebeu que o meu pai era médico e eu tinha alguma condição de pagar, pelo menos ajudar a pagar custas, e o Salim, pequeno comerciante que tinha algum recurso, eu falei assim, olha, todos vocês não têm condições de me pagar. Esses 2 vão pagar por vocês para ver se pelo menos eu pago as custas processuais. Era um homem de uma grandeza, de uma generosidade enorme. E a segunda vez eu fui preso pela Polícia Federal e preso no Exército daqui, que era o antigo DSPC, mais ou menos um mês. Certo? Agora, o que era? Tinha recentemente sido desmantelado o PCdoB em Goiás. E nós já tínhamos recebido a informação pelo pessoal do PCdoB que tinha sido preso. O pessoal da repressão mandou avisar: o próximo grupo a cair será a Polópolis. Aquele tempo eu tinha uma livraria com o falecido ex-sócio meu. E eu fui preso na entrada da livraria, na Rua 6, no centro. Certo? Meu pai ficou muito aborrecido com as minhas 2 prisões. Ele era anticomunista, ele era um fervoroso cristão, né? Achava que o comunismo fazia do ser humano um simples monte de carne e ossos, entende? Mas brigava pelo filho. Brigava-se pelo filho. E ele fez um tumulto e fez uma gritaria muito grande. Foi até a chefia da Polícia Federal em Brasília. Movimentou
até o movimento anticomunista em Goiás para me defender, através do Dr. Manuel dos Reis e Silva, que era presidente do BEG. E a informação que eu tenho fala assim, isso é coisa de menino bom, eu vou lá no 10º BC. Minha prisão e o meu sofrimento acho que foi diminuído talvez por essa circunstância, e a circunstância de que o comandante do 10º BC na época foi acessível a isso, e depois me falaram que, a informação genérica que eu tenho, que esse próprio comandante, que não me lembro o nome, ele foi colocado na reserva, porque não tem atitudes radicais. Ele não era um membro do DOI-CODE, por exemplo. Tá certo? Porque todos nós fomos presos. Após o golpe militar, essa estrutura básica que formou a POLOC em Goiás, ela foi dissolvida. Ela foi dissolvida através do próprio golpe no Estado, da intervenção militar no Estado, o término do governo Mauro Borges, a implantação do governo militar, a intervenção do Marechal Emílio Ribas, todas essas pessoas foram demitidas. Algumas sobreviveram. Eu lembro bem quem sobreviveu e pôde sobreviver e passou mais ou menos incólume sobre tudo isso, que era um dos simpatizantes militantes, eu não sei nem classificá-lo corretamente, mas muito ligado ao pessoal da POLOC, foi o Paulo Vachek. Ele continuou a sua vida legal e não foi punido. Alguns outros mudaram de opinião. Eu deixo de citar o nome deles. Eu sei, mas não quero. Né? E, com isso, o Piragibe acho que voltou para o Mato Grosso, o Guido voltou para Belo Horizonte, a Maria do Carmo com o Juarez foram para o Rio de Janeiro. E eles entraram na luta armada. Eu não presenciei, eu conheço da história muito, principalmente porque companheiros nossos relataram esses fatos. Havia um pacto entre o casal de que, se eles fossem presos, eles achavam que inexoravelmente eles seriam assassinados ou barbaramente torturados. Então, que eles se suicidariam para não entregar nenhum companheiro e nem sofrer a violência física da dor insuportável. E o Juarez conseguiu manter o pacto, deu um tiro na cabeça, e a Maria do Carmo não fez, ela preferiu a opção da vida. Está viva, não a vejo há muitos anos, ela casou-se novamente, ela entrou no grupo de troca dos prisioneiros pelo sequestro do embaixador americano, o primeiro sequestro havido no país. E está aí nos jornais, na história, a fotografia, os filmes dela e a turma em que o Gabeira participou. A anistia foi um processo de luta, foi um processo que saiu às ruas, entende que começou com essa distensão do Golbery. Na realidade, ela começou do lado da direita, do lado da ditadura, porque tinha que distender, porque o modelo já estava se esgotando. As forças econômicas do país estavam exigindo. A mentalidade política, né? As grandes massas foram para as ruas. Não foram? O MDB teve um papel importantíssimo, a OAB teve um papel importantíssimo. Todos eles somados. Os estudantes, principalmente os universitários, capitanearam a grande fase dessa luta, uma grande frente dessa luta. Aquele tempo, o seguinte, nós, no geral, tivemos o fim do nosso sonho, do meu sonho, foi o 11 de setembro de 73. Esse foi o fim do meu sonho. O golpe militar e a morte do Allende, o golpe do Pinochet. A gente ainda sonhava, ouvia a rádio de Cuba, ou a rádio de Moscou, dizendo: o general Prats está subindo do sul do Chile com a coluna do exército para derrotar os golpistas. Conversa, foi mentira. Aí nós integramos profundamente na luta do MDB, na luta política, para a redemocratização, pela anistia, quando veio a anistia de agosto de 79, quando começaram a voltar os primeiros brasileiros que estavam fora do país, como os grandes políticos exilados,
como voltou o Brizola, como voltou o Arraes, e os militantes, como voltou o Gabeira, aqui em Goiás, o Neso, o Tarzan, né? E foi uma festa democrática, foi uma alegria democrática, a luta pela anistia. Depois, pelas eleições diretas já, outro grande movimento que envolveu a população com o coração. O espaço, o tempo é muito pouco para a gente falar todas as emoções que a gente viveu. Em algum momento a gente fala até de forma confusa sobre tudo que passou. A gente atropela a ordem das coisas e dos sentimentos também. Mas alguns fatos foram fundamentais nessas 4, 5 décadas. A luta pela posse de Goulart, o golpe de 64, o AI-5, o exílio de milhões de brasileiros, né? O exílio de milhões de brasileiros aqui dentro, que eu me considero exilado, autoexílio. Você está isolado e eliminado da sua terra. E os grandes movimentos de massa que resultaram. A anistia de 79, a abertura política, as eleições dos governos estaduais, as diretas já e, por fim, até a queda do Collor. Isso marcou profundamente. E mostra que a humanidade ela é muito mais otimista do que a gente pode imaginar. Nada derrota o direito à liberdade, o direito à democracia e o direito à vida. Essa é a lição que a gente tem que ter. O amanhã sempre será melhor que o hoje.